vocês. Além da oportunidade que o pastor Hermes concede a mim de pregar a palavra aqui na Quinta Igreja. E me alegrei muito de ter participado da conferência. Agora eu quero expor a palavra de Deus a vocês. E antes de ler o texto, já vou dizer para vocês que o Espírito de Deus é tão bom que a gente não combinou. Ele fez a liturgia baseada em Romanos e eu vou pregar em Romanos. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu quero ler com vocês 4 versos, os versos 14 a 17. E eu vou pedir que vocês leiam comigo, tá bem? Vamos fazer a leitura conjuntamente. Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Leiam comigo, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Por suas frontes, vamos falar com Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra, ela já foi lida aqui durante a liturgia, nós já cantamos louvores ao Teu nome, já Te exaltamos e já suplicamos pelo perdão e agradecemos por ele em oração. E agora é o momento em que nós esperamos que o Senhor fale conosco. Não sou eu que devo falar a eles, mas é o Senhor, através da Tua palavra. Por isso a nossa oração é que o Senhor edifique a todos nós, a mim e aos meus irmãos, que o Teu Espírito esclareça esta porção do Santo Livro, e que nós saímos daqui amando ainda mais a beleza da obra redentora do Senhor em nossa vida. Nós pedimos iluminação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa vida, ela às vezes tem sofrimentos causados por angústias ou por incertezas. Imagine a você tendo um filho doente. Os filhos da gente com doentes, a gente fica com o coração apertado, angustiado, não é? Ou às vezes o desemprego na vida de algumas famílias deixa a gente com o coração aflito para ver se a gente vai ter os recursos para pagar as próximas contas. Ou às vezes a situação política que parece que cada vez mais sufoca a nossa fé e suprime nossas liberdades. Tudo isso pode causar uma certa angústia, um senso de incerteza sobre o que vai acontecer. Mas tem uma situação pior do que essas. É quando nossa vida é marcada por pecados. Porque pecados, eles produzem ainda mais angústias e incertezas. E eu quero explicar por que é pior. Quando o inimigo que nos faz mal está fora de nós, a gente às vezes tenta buscar uma saída fazendo alguma coisa. Vamos supor que uma família dissesse assim: pastor, não dá mais para deixar o meu menino naquela escola pública, eu vou ter que dar um jeito, mesmo que seja ensinado em casa, educação domiciliar ou coisa do tipo assim. Ele está tentando fazer alguma coisa para reverter um mal, alguma coisa que lhe aflige. Mas o que a gente faz quando o inimigo está dentro de você? Quando o inimigo é você, não é outro. O que a gente faz? Aí você vai dizer: pastor, a gente precisa de Cristo. É verdade, e é isso mesmo. Esse é o cerne do Evangelho. Mas eu quero ir mais adiante do que simplesmente dizer que a gente precisa de Jesus para nos salvar. Eu quero que você hoje medite comigo sobre a ideia de que a gente precisa de Cristo para trazer saúde à nossa vida cristã.
Assumindo que você já encontrou salvação em Cristo, você ainda tem lutas e precisa de saúde. Então eu quero usar a ilustração do apóstolo João. João escreveu o seu evangelho, no finalzinho ele diz, eu poderia ter escrito muitas outras coisas, porque Jesus fez muitas outras coisas, encheria o mundo de livros se eu registrasse tudo que ele fez, mas essas foram registradas para que creiais que ele é o Filho de Deus. Então o evangelho foi escrito para que a gente chegue à fé. Mas o mesmo João, quando ele escreve 1 João, ele escreve no intuito de fortalecer aqueles que já são crentes com respeito à segurança da sua fé. 1 João capítulo 5, versículo 13, caso você não conheça esse verso, é bom que você olhe comigo, porque lá está o propósito da carta. Por que ele escreveu 1 João 5? 1 João, capítulo 5, verso 13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Perceba, o Evangelho foi escrito para você crer. A primeira carta foi escrita para você saber que você crê. Então, o Evangelho tem a ver com fé. A carta tem a ver com a segurança da fé. Eu quero tocar nesse segundo tema nesta noite. Eu quero falar da segurança que nós devemos ter como resultado da obra do Espírito. No nosso texto fica muito claro que é o Espírito quem opera essa certeza. É Ele que aquieta-nos dos nossos males e inseguranças. A gente leu aqui um texto na liturgia, guiados pelo Evangelho, que fala do desejo que a gente tem de fazer o bem, mas muitas vezes a gente não faz. Romanos capítulo 7 é um atestado de incompetência nossa, porque a gente já falou tantas vezes: Senhor, eu amo o Senhor, eu vou obedecer até o fim, mais e mais, que a gente cantou aqui, mas a nossa semana mostra que a gente não tem sempre cumprido as nossas declarações de amor. Romanos 7 é um texto que escancara a angústia vivida por quem ainda tem pecados, mas Paulo não deixa a gente na angústia. Romanos capítulo 8 é o remédio para essa angústia. Romanos capítulo 8 é um capítulo lindo, a gente lembra vários versos dele, né? Por exemplo, quem não conhece, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou textos como: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vem do mesmo capítulo. Olha quanto verso bonito do mesmo capítulo. Romanos capítulo 8 é um capítulo inteiro sem nenhum verbo no imperativo, porque não é um capítulo de ordens, é um capítulo de boas notícias, de evangelho, para aquietar o coração de quem se sente pesado com o seu pecado. Romanos capítulo 7. Então eu quero hoje olhar com vocês para três coisas no texto que a gente leu. Três palavras-chave que vão guiar o nosso estudo da obra do Espírito, dando segurança e fortalecendo a nossa vida. As três palavras-chave são controle, filiação e testemunho. Eu quero mostrar como o Espírito opera controle e governo da nossa vida. Ele também opera esse senso de que nós somos de Deus, filhos de Deus, filiação. E por último, testemunho. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre esses três aspectos da obra do Espírito. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar esse espírito de controle, de governo, esse espírito que nos governa. Olha o verso 14 novamente. Olha lá para a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado? A maioria das pessoas pensa em guiado no sentido de ser conduzido pelo Espírito para decisões. Um pouquinho antes aqui de começarmos o culto, um irmão trouxe um livrinho que eu escrevi que tem a ver com tomar decisões. Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. Ele não está falando de ser guiado pelo Espírito no sentido de tomar decisões na vida. Aqui, ser guiado pelo Espírito significa ser governado pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito. Veja como é que o verso anterior ajuda a gente a entender isso.
Porque o versículo 14 ele começa com pois é resultado do que foi dito antes. Então a gente tem que ver o que está dito antes. No versículo 13 diz assim: porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa ligação é importante para a gente entender que ser guiado pelo Espírito está ligado a mortificar os feitos do corpo. Está ligado à ideia de você ser santificado. Mortificar os feitos do corpo significa fazer morrer o pecado dentro de nós. Essa é a ideia. Fazer ele morrer, sufocá-lo. Então, ser guiado pelo Espírito significa alguém que está mortificando o pecado. Quem mortifica a carne tem vida eterna. O texto fala: se vocês estão mortificando os feitos do corpo, certamente vivereis. Então essa morte do pecado que nos leva à vida tem a ver com ser controlado pelo Espírito, tá? Isso nos ensina uma coisa interessante, eu quero que você medite sobre ela. No versículo 13 fala da gente mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Então é uma ação nossa, movida pelo Espírito, é verdade, mas é uma ação nossa. Quem é que mortifica os feitos do corpo? Nós, os cristãos. Mas no versículo 14 vai falar que isso é ser controlado, guiado pelo Espírito. Então presta atenção. Isso significa que santificação é tanto uma obra nossa quanto uma obra de Deus. Não é Deus operando sozinho e não sou eu fazendo a minha parte em resposta a Deus. É o Senhor Deus operando em nós e ao mesmo tempo eu opero com a força do seu poder na minha vida. É isso que o texto está nos ensinando aqui. Então, primeira lição que eu quero trazer a partir dessa ligação entre o 13 e o 14 é o seguinte: quando a gente cede espaço para o pecado, certamente isso gera temores, gera incertezas. Quando a gente não está bem espiritualmente, talvez isso já tenha acontecido com você ou com gente que você conhece. Às vezes a pergunta que se fazem é assim: o que Deus vai fazer comigo? Será que Ele vai pesar a sua mão? Pessoas que tropeçam, às vezes tropeçam e ficam nos seus pecados tanto que começam a se perguntar: será que eu sou salvo? Ou quem estava no ministério e perdeu esse ministério, será que eu vou poder voltar ao ministério depois de tudo que eu fiz? Pecados fazem isso, eles geram incertezas, eles geram incômodos, temores. Por isso que vida de santificação não só é correta, ela é saudável, porque ela traz segurança ao nosso coração. Ela é prova de que você está debaixo do governo do Espírito. A segurança de pessoas que vivem em meio à vida desregrada é uma segurança falsa. Sabe aquela tipo de pessoa que fala assim: eu já fui salvo, aceitei Jesus, agora... Você não prova que você é de Cristo porque você teve um momento de decisão. Você mostra que você é de Cristo pela forma como o controle do Espírito fica evidente na sua vida. Porque você mata os feitos do corpo, você mata o pecado. Então santificação é necessária para provar a nossa saúde. E por isso prover segurança. Agora talvez você pergunte assim: pastor, ok, entendi, mas como é que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito? Talvez você se pergunte, porque você e eu falhamos, e há certos pecados que parecem que são mais grudentos. Você não larga ele fácil, você faz assim, ele está grudado ainda. Você faz assim, parece que ele está grudado, né? Parece que são mais difíceis, a gente luta mais contra eles. São aqueles pecados que a gente não vence da noite para o dia. E aí você se pergunta assim: Deus, será que eu não sou de Cristo então? Não estou sendo governado pelo Espírito? Agora é importante eu dizer a você que o que mostra a sua santificação não é somente quanto você vence na luta contra o pecado, mas como você responde ao pecado. Isto é, se o pecado te entristece constantemente, se você o confessa e se compromete a mudar, a Bíblia chama isso de arrependimento.
Então isso é sinal de que você está entre os controlados pelo Espírito, porque arrependimento revela a sua condição. Você já conversou com pessoas em que você fala alguma coisa e ele fala assim, desculpa qualquer coisa, você diz assim, ele não está arrependido. O pedido de desculpa dele foi muito vazio. Costumo dizer que desculpa qualquer coisa não significa nada. Desculpa qualquer coisa, que qualquer coisa? Qualquer coisa você não está confessando nada. Você está falando assim, se eu estiver errado em alguma coisa, você me perdoe, mas você não reconhece erro nenhum. Quando a gente se arrepende diante de Deus, a gente cita o pecado pelo nome. Deus, eu feri a tua lei assim e assim, me perdoe, não é? Então, arrependimento revela a sua condição. Por que eu estou explicando isso? Por que é importante eu dar essa explicação? É porque tem um ensinamento muito precioso de Paulo em outra carta que combina com essa que a gente está lendo aqui. Em Gálatas, Paulo fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Isso significa que a sua luta com o pecado é prova de que você é governado pelo Espírito. Se não tem luta, não está dando evidências de que você é governado pelo Espírito. Mas se tem luta, então isso está inclinando você para a segurança. A ideia aqui de ser guiado, lá em Gálatas fala que quem é guiado pelo Espírito luta contra a carne. Então aqui, se nós somos guiados pelo Espírito, significa que a gente está numa luta para a nossa santificação. A realidade presente não é só de vitória sobre os pecados. Eu sei que às vezes eu e você gostaríamos que fosse. A gente gostaria que no próximo domingo a gente tivesse 5% mais santo, no outro 5% mais. Depois no outro 5%. Aí a gente estava 100% em poucas semanas. Já pensou? Não tem mais nenhum pecado. Não funciona assim. A sua vida parece mais montanha-russa, não é? Você não vê que as montanhas bem, assim, depois tem. Ai, cai daquele jeito, dá até a friagem na barriga. É triste dizer isso, mas é verdade. Não são poucas as vezes que a gente parece estar crescendo e depois, num ato assim de ira tola, de perder as estribeiras, você fala, oh Deus, eu falei contigo que eu não ia fazer, mas de novo, não é? E aí parece que você cai ladeira abaixo. Então, o que a gente precisa compreender é que o que marca a vida do cristão é que ele está em briga, ele está em luta. Ele não pode baixar a guarda. Ele está sempre brigando com o pecado dentro de si. Vida de santificação nem sempre é de vitória, mas ela sempre tem luta. E se você se sente nessa noite com algumas derrotas, mas você tem se arrependido genuinamente, você tem lutado contra o pecado, isso é uma fonte de segurança, que o Espírito tem controlado a sua vida. Segunda coisa que o nosso texto nos ensina é que esse Espírito não só é um Espírito que gera controle, mas é um Espírito que produz a nossa relação de filhos com Deus. Ele é um Espírito de adoção. Olha o versículo 15, Romanos 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Veja, o espírito de escravidão pode ser entendido como representativo da lei, vamos dizer assim. Não é espírito de escravidão sendo o demônio e espírito de adoção sendo o Espírito Santo, não é isso, tá? O texto estaria se referindo a dois estados de mente, duas disposições diferentes, ok? Na verdade, dois momentos de vida, é talvez a melhor explicação. É assim, ó, a vida debaixo da lei, o que ela produz na gente? Ela produz medo, temor, porque debaixo da lei você nunca consegue estar perfeito. A lei é muito rigorosa. De acordo com a lei, você nunca tira 10, e Deus não aceita 7, não aprova você com 7. Na vida de santificação, quem transgride um só mandamento, fere toda a lei, pecador. Deus só aceita perfeição. Perfeição a senhora não tem, nem eu.
É por isso que o espírito de escravidão é aquele que acha que vai conseguir mediante a obediência à lei, mas ele sufoca, ele deixa a gente atemorizado, enquanto que o espírito de adoção ele vai ser contrário a isso. Então a ideia aqui é que Paulo não quer que a gente viva de novo. Veja que o texto fala assim, vou ler novamente: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Ele está falando com um crente, ele está dizendo assim: eu não quero que você viva uma vida de medo, eu não quero que você viva de novo com medo. Quando você estava sem o Espírito de Deus, a sua vida era marcada por medo, vocês viviam atemorizados, mas não. Aqui a ideia é você receber o Espírito Santo de Deus para você não viver em aflição. Sabe, quando eu falo que vida na lei é de escravidão, é de aflição, é porque quando a gente tenta cumprir as regras de Deus de forma perfeita, você tenta ser uma pessoa correta, de acordo com seus valores. Pensa naquele seu vizinho que não é cristão, mas assim, tenta viver uma vida digna, tenta viver uma vida correta. Sabe aquele que você fala assim: pastor, olha, a pessoa decente, mas não é evangélico, pastor. Então, imagine essa pessoa, como é que ele vive? Por que a vida dele não pode ser livre de temores? É por causa das inconsistências. Por exemplo, se alguma pessoa fala assim: eu quero ajudar os pobres, mas ele não consegue deixar de ter algumas coisas caras que ele pagou um dinheirão para ter, comprar aquele celular da melhor qualidade. Então ele fala de ajudar os pobres, mas ele não consegue ser alguém que abre mão das coisas que ele ama. Ou ele luta contra o desmatamento e a poluição ambiental, mas ele acaba aprovando o aborto. Você fala: não entendo. Você está lutando para manter vida na natureza, você está matando vida no ventre de uma mulher. Jesus fala que isso é coar o mosquito e engolir o camelo. É uma expressão de Jesus, é uma expressão idiomática. É dizer assim: vocês estão coando aquilo que é pequenininho, preocupando com algo que não é errado, como depredar, né, a natureza. Não é errado isso, mas isso é mosquito. Vida humana é muito mais significativo. Vocês estão engolindo o camelo, vocês estão aceitando coisa pior e se preocupando com coisa pequena. Ou, digamos, a outra pessoa fala assim: não, eu sou uma pessoa honesta, e acaba se tornando soberbo ao recriminar o outro. Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Eu quero dizer que não importa como o seu vizinho, gente boa, viva, ele pode ser uma pessoa inconsistente porque ele tem 2 pesos, 2 medidas, ou ele se orgulha do seu jeito certo de ser. Não importa qual a postura dele, o caminho da obediência à lei nunca traz segurança, ela só produz medo. Você lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele citou os mandamentos. Ele falou assim: essa parte, ó. Mas ele não estava bem, ele não estava seguro. Ele achou que obedecia os mandamentos. A verdade é que ele não era tão obediente assim, e Jesus vai mostrar para ele que ele não é. Porque na hora que Jesus pega a lei e aplica a vida dele, diz assim: vai, vende tudo que tem aos pobres, aí ele sai triste, porque ele era um homem de muitas riquezas. Ele não queria abrir mão disso. Mas perceba, num primeiro momento ele acha que ele é cumpridor da lei, mas o espírito dele está tranquilo, ele está angustiado. Não é possível a gente ser uma pessoa que vive atrás da lei e ter tranquilidade. É por isso que o versículo 15 do nosso texto, ele fala: vocês não receberam um espírito de escravidão, vocês receberam um espírito de adoção. O Espírito Santo de Deus, ele não nos escraviza, ele é o Espírito que nos une ao Pai, fazendo-nos filhos. O Espírito não entrou na nossa vida para nos aterrorizar. O Espírito de Deus não é aquela pessoa que fica aqui incomodando você para te aterrorizar. Ele está aqui para isso, ele está aqui para te dar esse senso de ligação com Deus Pai. É por isso que esse Espírito é quem nos conduz à dependência
e a afeição operadas pelo Evangelho. Olha que legal isso aqui. O Espírito nos leva a clamar Abba Pai. Primeiro, ele nos leva a clamar. Por que clamar? Clamar é a ideia de quando alguém tem uma necessidade muito grande, então ele suplica. Como filhos, a gente faz isso com o nosso Pai. E a Bíblia diz que isso é sinal de que o Espírito está trabalhando em você. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus tem que ser suplicado só para as coisas grandes da vida da gente, as decisões grandes. As pequenas a gente toca. Deus, pode deixar, vou tocando aqui, depois eu falo do Senhor daqui a pouco. Quando precisar muito do Senhor, eu vou lá e peço. Mas isso não é um espírito de dependência, é um espírito de independência. Mas quando o texto fala que o Espírito nos leva a clamar, então existe um senso de dependência e um senso de afeição. Por que afeição? Porque Abba Pai é um jeito carinhoso de falar com Deus, é um jeito afetuoso. Abba é o aramaico para pai, está traduzido aqui para você entender o que é o Abba, né? Mas o mais interessante não é só que é um jeito afetuoso, é porque Paulo está lembrando da oração de quem tinha a ligação mais próxima com o Pai. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. O Evangelho de Marcos é o único que mostra isso nos lábios de Jesus. Lembra quando ele está, Marcos capítulo 14, lembra quando ele está no Getsemane? A partir do versículo 32 de Marcos 14, mostra a história de Jesus no Getsemane. Aí no versículo 16, quando ele está em meio às dores do jardim, diz assim, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha só, essa expressão Abba, Pai aparece na boca de Jesus, e aí Paulo diz: o Espírito de Deus faz isso com você, faz você falar com Deus, como o próprio Cristo falou. Se a gente mostra essa proximidade ao Pai, no momento de profunda aflição, como Jesus mostrou, é prova de que a gente é filho. Sabe, eu quero agora explicar uma coisa bonita a você. A gente está falando sobre segurança. O meu primeiro ponto foi mostrar que se você é governado pelo Espírito, você deve levar uma vida de santificação e ela auxilia na sua segurança. O segundo ponto é para mostrar que a gente não deve viver debaixo de medo, mas o Espírito de Deus deve produzir na gente esse senso de devoção a Deus, de deleite, intimidade com Deus. A nossa devoção ao Senhor é o Espírito nos assegurando de que a gente é filho. E sabe, uma das coisas preciosas é que status de filho nunca se perde. Você já ouviu gente dizendo por aí: é o meu ex-marido, minha ex-esposa, mas nunca ouviu ele falou ex-filho. É um status de segurança. Não se quebra esse status. Ele é um status duradouro. Então, você deve se lembrar que uma vez um filho muito rebelde pediu para ter todas as riquezas do pai que ele tinha direito e saiu pelo mundo a gastar. Você sabe que quando um filho pedia a sua herança antes do pai morrer, era a mesma coisa que dizer: pai, para mim o senhor bom seria o senhor morto, que eu queria o seu dinheiro. Então isso mostra que ofensa o filho pródigo revela para o seu pai. Ele é um moço, eu vou lhe falar uma palavra forte, mas é importante você ouvi-lo assim. Ele é um moço indecente. Ele é um moço que a gente olharia e diria assim: que absurdo que você fez com seu pai, torrou o dinheiro. Aí no meio da perdição dele, diz a parábola que ele percebe a besteira que ele fez, e eles vão voltar para a casa do meu pai. Ele diz: pai, me receba como um servo, eu não sou digno de ser filho. O pai aceitou a proposta? Pelo contrário, o pai gastou mais ainda fazendo uma festa de arromba. Porque filho é filho, continua sendo filho quando volta nos braços do pai. Então, quando você e eu recebemos o Espírito de adoção, significa que
Todas as vezes que a gente volta para o Senhor com amor por Ele, isso é prova de que nós somos dele. Você ama o Senhor? Mesmo sabendo das suas fraquezas e falhas, você pode orar como Pedro, falar como Pedro, quando Jesus perguntou assim para ele, depois de ele ter traído: Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Você consegue fazer isso? Senhor, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo, Senhor. O seu coração se enche de alegria na presença dele? Você sabe expressar palavras de carinho ao seu amado? Essa é uma das coisas que o Espírito faz na sua vida, que dá uma segurança de que você está bem próximo e garantido no Senhor. Então o Espírito não só é um espírito de governo, ele é um espírito de adoção. Mas o terceiro e último ponto, nos versos 16 e 17, a gente vê que ele é um espírito de testemunho. Verso 16 diz assim, volte lá sua Bíblia para Romanos capítulo 8. Porque, verso 16 e o início do 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? A ideia aqui é que o Espírito, ele não está testificando para o nosso Espírito. Presta atenção, não é que o Espírito de Deus está testificando para o nosso Espírito. Não, ele está testificando junto com o nosso Espírito. Se a nossa vida de santificação, essa é a ideia aqui, se a nossa vida de santificação, se a nossa vida de luta contra o pecado, ao mesmo tempo a nossa vida de afeições pelo Senhor, são um testemunho de que a gente é de Cristo, então a obra do Espírito é um segundo testemunho. Por isso que ele testifica com o nosso Espírito, ele é uma segunda testemunha, tá? Agora, por que, pastor? Por que a gente precisa dessa segunda testemunha? Na Bíblia, na lei de Moisés, havia a ideia de que se você quisesse ter certeza que alguém cometeu algum crime, não apresente apenas uma testemunha. Ele só pode ser condenado mediante duas testemunhas. A ideia de que duas testemunhas era a garantia de que não era alguém falando alguma inverdade, outro pode confirmar. Então não é assim, ó, eu não gosto de você, aí eu vou lá e digo, eu vi ele fazendo. Outra pessoa que não tem nada a ver com a nossa história vem e diz, não, de fato ele fez. Então o testemunho de duas pessoas garantia que alguma coisa era verdadeira. Aqui é como se o Espírito fosse essa segunda testemunha. Deus estivesse confirmando para nós de que é seguro o nosso status com Deus. Sabe? Quando eu falo que o Espírito testifica com o nosso Espírito, não espere assim alguma revelação especial do Espírito falando diretamente aos seus ouvidos. Tu és filho de Deus. Não é isso. Não estou falando de nenhuma revelação da parte de Deus. Eu estou tentando fazer você entender que além da nossa vida de santificação, além das afeições que nós temos por Deus, muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra sendo pregada e a gente percebe o Espírito de Deus falando diretamente conosco. Inclusive a gente diz assim, pastor, foi para mim hoje. Deus falou comigo. Eu acho que o Senhor, Deus deve ter falado para o Senhor o que estava passando. Porque assim, não sei se foi para os outros, mas foi para mim. A gente tem essa nítida impressão de que o Espírito fala conosco como uma confirmação extra da nossa segurança em Cristo. E não só ele confirma, mas ele também garante, ele é testemunho no sentido de que ele garante a nossa herança. O verso 17 diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A ideia aqui é para encorajar você, tá? Se você é filho, você é herdeiro, então significa que eu tenho algo guardado para mim. Exatamente. É para nos lembrar que filhos podem, às vezes, sofrer um pouco no presente, mas a gente tem direito às riquezas do Pai no porvir. Para animar você, para fortalecer você. Mas o claro texto não está falando de riquezas monetárias, tá? O texto está dizendo que a gente é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus significa que Deus é
é a nossa porção. Lembra quando o salmista fala assim: a minha porção é o Senhor. O que você ganha de mais precioso nessa vida cristã? Não são as coisas que Deus te dá, elas são preciosas, mas a coisa mais preciosa é o próprio Deus. Ele é o noivo que acalenta as nossas almas. Ele é o amado de nossa alma. Ele é o nosso tesouro maior. Ele é a pérola de grande valor. Ele é a coisa que mais vale para nós. Então o texto fala que a gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A ideia de que tudo aquilo que Cristo conquistou se torna nosso. Quando Cristo se assentou à destra do Pai, então é sinal de que o Pai disse: muito bem, meu filho. Deus Pai estava aprovando a obra do Filho. Então a gente pode dizer que, assim como Deus aprova a obra do Filho, Ele também nos dá da sua aprovação, e Ele também nos exaltará como Ele exaltou o seu Filho. Eu quero que você medite um pouquinho sobre como é precioso a gente saber que nós somos feitos herdeiros. Sabe? Porque herdeiro significa que você não tem que conquistar nada. O que você faz para ser herdeiro? Nada. O que você tem que fazer para herdar? Você nada. O testador tem que morrer, é a única coisa. Hebreus fala isso. A herança nossa, a gente não conquista. O testador morre e a gente recebe. Não fizemos nada. A única coisa é que a gente foi feito filho dele, então o que ele conquista acaba sendo passado para a gente. Então, a ideia de herdeiro é mais um exemplo de como Deus nos provê da sua segurança, sabe? Ele não diz assim: ó, se você for um bom menino, eu vou te dar presente no final do ano. Deus não é Papai Noel. Né? A linguagem de Papai Noel é uma linguagem de mérito, você já percebeu? Na cultura, quando se fala assim, se for um bom menino, é uma cultura de mérito. Nosso Deus não é assim. Ele concede herança até filhos pródigos, como você e eu, que torram das coisas preciosas que Deus às vezes coloca na nossa vida, e a gente não faz bom uso. Mas a gente volta a Ele com o coração quebrado, e Ele nos recebe com festa, nos recebe de braços abertos e concede herança a gente. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: eu disse no começo que às vezes a nossa vida aqui é uma vida de sofrimentos, não é? É uma vida de incertezas, de angústias. Eu vou dizer para você que, mesmo que você esteja bem espiritualmente, não significa que a sua vida vai ser livre de sofrimentos. No final do verso 17, última parte do nosso texto, diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A ideia aqui é que o sofrimento é o primeiro estágio da nossa vida. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Não significa que o sofrimento é que causa a gente receber glória, não é isso? Não é porque você sofreu que agora Deus vai pagar para você um momento de glória. Não é isso. Inclusive, às vezes a gente acha que é isso, quando a gente fala assim: estou carregando a cruz, acho que eu vou aguentar, vou ganhar um galardão bem grande lá no céu. Não é assim. Sofrimentos não compram nada. Mas a ideia é que você tenha uma vida semelhante à de Jesus. Assim como Jesus primeiramente foi humilhado e depois exaltado, você também. Você vai passar por momentos de humilhação para depois Deus exaltar você. Se isso acontece com você, é sinal que você está no caminho de Cristo. Mais uma segurança para que Deus provê ao seu coração. Então perceba aqui a beleza disso. A gente sofre com Ele, mas isso é segurança de que a gente vai ser glorificado nele. Estar em Cristo é a garantia de que o Espírito proporcionou o fundamento da nossa segurança. Então eu quero que você saia daqui alegre, porque você não precisa viver uma vida de temor. Ela precisa ser marcada por luta. Ela precisa ser marcada por afeições de amor ao Senhor. E o Espírito de Deus vai confirmar na sua vida que você é dele. Mas você não precisa viver atemorizado.
Ainda que eu e você lutemos contra pecados, ainda que a gente não esteja tão santo quanto nós gostaríamos que estivéssemos, a gente não precisa viver uma vida de medo, de incerteza, de aflição. Deus quer que a gente tenha momentos de segurança nele. Essa vida é uma vida de bastante sofrimento muitas vezes. Então é por isso que quando a gente se achega ao Senhor, não é para a gente sair daqui com medo dele, fugindo dele, é para a gente se sentir próximo dele, fortalecido por ele, encorajado por ele. O dia do Senhor é importantíssimo na sua vida, querido. Você precisa demais ser encorajado pelo Senhor para você enfrentar o que você vai enfrentar lá fora. Então, não deixe de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, sendo fortalecido pelo Espírito do Senhor, para que você caminhe seguro sempre. Vamos orar?